Capítulo 5. O Espírito Santo sobre nós. Seu poder que nos enche. No capítulo 4, estudamos a presença do Espírito Santo que habita em nós, na vida individual do crente. No entanto, deve haver uma obra dupla de Deus. Deus deseja que cada um dos seus filhos experiencie essa dupla operação do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo, dentro, habitando em nós. No novo nascimento é o Espírito Santo sobre, enchendo-nos do batismo do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículos 16 ao 17, vimos que Jesus prometeu a presença do Espírito Santo que em nós habita, quando ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele habita convosco e estará em vós." No momento em que Jesus dizia essas palavras, o Espírito Santo ainda não estava nos discípulos, nem em nenhum dos seus seguidores de Jesus. Mas a promessa de Jesus em João capítulo 14, versículos 16 ao 17, foi que, segundo a nova aliança, o Espírito Santo estará em todos os crentes. Jesus disse aos seus discípulos: "Ele, o Espírito Santo, habita convosco e estará em vós." A promessa que Jesus fez aos discípulos no tocante à presença do Espírito Santo, que neles habitaria, foi cumprida em João capítulo 20, versículo 21 a 22, quando o Salvador ressurreto soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Quando Jesus disse aquilo, referia-se ao recebimento do Espírito Santo na experiência do novo nascimento. Foi então que os discípulos nasceram de novo. Foi então que foram regenerados pelo Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. A promessa do Espírito Santo. Jesus também prometeu aos seus discípulos e a todos os crentes, como uma experiência separada e subsequente, o revestimento do poder do alto. Em Lucas capítulo 24, versículo 49 está escrito: "Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder." Nesse trecho, Jesus se refere a uma operação diferente do Espírito Santo na vida dos crentes. O derramamento do Espírito Santo sobre os crentes para receber o revestimento do poder das alturas. Em Atos capítulo 1, versículos 5 ao 8 também está escrito: "Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra." O Espírito Santo sobre. Note o uso da palavra sobre em Lucas 24, capítulo 20, versículo 49, bem como em Atos capítulo 1, versículo 8, referindo-se ao batismo do Espírito Santo: "Envio sobre vós a promessa do meu Pai, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Há uma obra do Espírito Santo que Deus deseja na vida dos crentes. Trata-se do Espírito Santo vindo sobre os crentes para revesti-los de poder do alto. Assim como o Espírito dentro de nós é uma experiência específica, aí sim também há uma plenitude genuína do Espírito Santo que os crentes podem receber hoje, e que também é uma experiência específica no dia de Pentecoste. Deus deu esse derramamento do Espírito Santo não somente aos 120 que estavam reunidos no cenáculo, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, mas à igreja, a todos quantos haviam de crer em Jesus. Conforme indiquei na lição anterior, não é uma questão de o Pai dar aos crentes o Espírito Santo. Deus já tem dado o Espírito Santo à igreja no dia de Pentecoste. Agora, pois, é questão de os crentes receberem o Espírito Santo. O mundo, os pecadores não regenerados, não pode receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo pode receber o novo nascimento. No entanto, os pecadores podem receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e nascer de novo. Mas a experiência da plenitude do Espírito Santo é somente para os crentes. Jesus chamou o derramamento do Espírito Santo de a promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49.
e Atos capítulo 1, versículo 4. Pedro também falou do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, usando a expressão a promessa do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 32 a 33 também está escrito: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39 está escrito: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Jesus prometeu em Lucas 24, 49 e Atos capítulo 1, versículo 5 ao 8, que o Espírito Santo seria dado a fim de que os crentes fossem revestidos do poder do alto. Depois do dia de Pentecoste, Deus derramou o Espírito Santo que veio sobre os crentes. Atos capítulo 2, versículo 33. E o Espírito Santo tem ficado aqui a partir de então, para os crentes receberem. Quando a igreja começou? Algumas pessoas têm dito: a igreja começou no dia de Pentecoste, mas a Bíblia não ensina assim. A igreja realmente começou quando Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Foi nessa ocasião que o Espírito Santo passou a habitar nos discípulos e fez sua obra de criar de novo os espíritos deles e de fazer deles novas criaturas por dentro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Antes de Jesus ter soprado sobre seus discípulos, esses discípulos tinham recebido uma nota promissória de salvação. Em João capítulo 16, versículo 17 e 23. Mas não tinha nascido de novo. Antes de Jesus soprar sobre os discípulos, o Espírito Santo não tinha sido dado para levar as pessoas à experiência do novo nascimento, porque Jesus ainda não tinha redimido a humanidade mediante sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas depois, em João capítulo 20, versículo 22, o Jesus ressurreto soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Ao estudarmos as Escrituras, torna-se evidente que algo aconteceu dentro dos discípulos naquela ocasião. Os discípulos tinham acabado de ver seu mestre morrer numa cruz e eles os tinham sepultado. Formaram um grupo confuso de gente que não compreendia o mistério. Depois de se terem encontrado com Cristo ressurreto, e depois de receber o Espírito Santo na obra do novo nascimento, os discípulos foram transformados. Sabemos que algo aconteceu aos discípulos quando Jesus soprou sobre eles, porque depois de Jesus ter ascendido, mesmo antes do dia de Pentecoste, a Bíblia diz que os discípulos voltaram a Jerusalém com grande júbilo e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53. Era um novo grupo de pessoas transformadas, porque tinham nascido de novo. Sendo assim, João capítulo 20, versículo 22, registra o começo da igreja, porque foi então que os discípulos nasceram de novo. Nascidos de novo, mas esperando o derramamento. Esses mesmos homens que receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles, estavam todos no cenáculo no dia de Pentecoste, juntamente com os restantes dos 120 que foram mencionados. Atos capítulo 1, versículo 13 ao 15. Esses mesmos discípulos estavam esperando no cenáculo para receberem o derramamento do Espírito Santo, esperando para serem batizados no Espírito Santo, para serem revestidos do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 24, versículo 49. Todas essas expressões descrevem a mesma experiência segundo o Novo Testamento, a plenitude do Espírito Santo. Depois do novo nascimento, podemos receber mais do Espírito Santo. Se os discípulos tivessem ouvido alguns desses teólogos e pregadores
dos nossos dias dizerem que o crente recebe a totalidade do Espírito Santo no novo nascimento, nunca teriam ido aguardar no cenáculo a promessa do Espírito Santo e o revestimento do poder do alto. Teriam dito: Jesus soprou em mim e recebi o Espírito Santo de novo, de modo que agora o tenho. Sendo assim, recebi o tanto do Espírito Santo quanto é possível receber. E é só isso. Ponto final. Mas conforme veremos, não é só isso. Louvado seja Deus. Você está ansioso para conseguir mais de Deus? Há alguns anos, fui dar uma preleção numa convenção dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Um dos outros preletores, um sacerdote episcopal, cheio do Espírito Santo, relatou uma experiência que teve com um pastor denominacional, que acreditava que a pessoa recebia a totalidade do Espírito Santo, que existe para receber, já na experiência do novo nascimento. Esse sacerdote episcopal estava falando numa reunião a respeito dessa experiência de ser batizado no Espírito Santo e de falar em outras línguas. No meio do sermão, o pastor denominacional levantou-se de um só pulo e correu pelo corredor até alcançar o púlpito, onde o sacerdote estava falando. O pastor denominacional disse ao sacerdote: quero que você saiba que tenho tanta plenitude e batismo do Espírito Santo quanto você, e não falo em línguas, e nem sequer estou pretendendo falar em outras línguas. O sacerdote episcopal sorriu e disse com bondade: muito bem, irmão. Se você está satisfeito com sua vida cristã, nada tenho que discordar. Mas posso lhe fazer uma pergunta? O pastor denominacional concordou e o sacerdote disse: bem no seu íntimo, você já tem tudo de Deus quanto você poderia desejar? Você tem tudo quanto necessita? Você está ansioso para conseguir mais de Deus? O pastor disse: ora, sim, estou ansioso para conseguir mais de Deus. O sacerdote episcopal disse: se você quiser se ajoelhar aqui mesmo, e eu lhe imporei as mãos e orarei para que Deus satisfazer a fome que você tem. O pastor denominacional ajoelhou-se, o sacerdote impôs nele a mão e disse: Deus, satisfaz a fome dele. E o pastor começou imediatamente a falar em línguas. Aleluia! Tem mais de Deus a ser recebido mediante o batismo no Espírito Santo. No decorrer dos anos, já li vários relatos do batismo no Espírito Santo com o Smith Wigglesworth. Recebeu antes de Wigglesworth ter sido batizado no Espírito Santo. Queria discutir com todos aqueles que lhe diziam que precisava receber mais do Espírito Santo. Dizia ele: já tenho o Espírito Santo. São essas línguas que quero? As pessoas lhe diziam: não, você precisa da plenitude do Espírito Santo, e então você falará em línguas. Mas o Wigglesworth não queria aceitar a possibilidade de existir mais do Espírito Santo para receber do que ele recebera ao nascer de novo. Mesmo assim, Wigglesworth estava resoluto no sentido de receber aquelas línguas. Estava no fim de uma série de avivamento e se preparava para tomar o trem que o levaria de volta para casa. Resolveu visitar antes de deixar a cidade a casa de um sacerdote episcopal. O sacerdote estava ausente, fazendo uma visita pastoral. Quando Wigglesworth chegou ali, mas a esposa do sacerdote disse a Wigglesworth: pode entrar e eu orarei por você. O Wigglesworth disse: quero que você ore para eu receber aquelas línguas. A esposa do sacerdote disse: não é das línguas que você precisa do Espírito Santo. Você vai receber essa experiência do batismo do Espírito Santo e as línguas farão parte da experiência. Mas então, não busque as línguas, busque o Espírito Santo. Busque a Jesus que batiza no Espírito Santo. Mas eu já tenho o Espírito Santo, o Wigglesworth argumentou. Sei o que eu quero. Fique quieto, feche os olhos e orarei por você, disse a esposa do sacerdote. Assim ela impôs as mãos na cabeça de Wigglesworth enquanto ele ficava ajoelhado ali. E ela orou.
Ó Senhor, ajuda esse pobre coitado, perdoa-lhe-o e batiza no Espírito Santo. Naquele momento, alguém bateu à porta e a esposa do sacerdote foi atender. Na ausência dela, o Ingriswold estava ajoelhado ali sozinho e de repente teve uma visão de olhos fechados. Na visão, o Ingriswold viu a cruz vazia e o Salvador glorificado. Tinha consciência de estar sendo purificado pelo sangue precioso de Jesus e começou a exclamar: limpo, limpo, limpo. Estou purificado pelo sangue de Jesus. Estou limpo. Nessas alturas, o Ingriswold tomou a consciência de que já não estava falando limpo. Estava falando em algum tipo de língua estranha e voltou para casa, falando em outras línguas. Depois de o Ingriswold ter sido batizado no Espírito Santo, contava às pessoas: antes eu tinha um argumento, mas agora eu tenho uma experiência dentro da Bíblia e fora da dimensão das discussões. Descobriu que havia mais do Espírito Santo para receber, mesmo para quem tinha nascido de novo. Falar em línguas não é evidência do novo nascimento? Conforme já falei, um dos exageros é crer que a pessoa recebe o novo nascimento. A totalidade do Espírito Santo, quando há para receber, no outro extremo, alguns acham que a pessoa nem sequer tem o Espírito Santo na sua vida, a não ser quando começa a falar em línguas. Diria que os discípulos não receberam de modo nenhum o Espírito Santo no novo nascimento, quando Jesus soprou sobre eles. Acreditam que os discípulos não tinham o Espírito Santo, a não ser quando falaram em línguas. Mas falar em outras línguas não é a evidência bíblica do novo nascimento, é a evidência bíblica do batismo do Espírito Santo, conforme estudaremos detalhadamente mais tarde. Conforme os crentes podem receber a plenitude do Espírito Santo, logo os discípulos forçosamente tinham que ter nascido de novo antes de poderem ser batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. E agora, os discípulos receberam o Espírito Santo no novo nascimento, conforme o registro em João capítulo 20, versículo 22 ou não? Se não o receberam, Jesus certamente os teria ludibriado, por certo, ele os teria feito de bobos quando lhes falou essas palavras. Mas não, quando Jesus disse receber o Espírito Santo, estava falando sério. Os discípulos receberam o Espírito Santo na experiência do novo nascimento, naquele momento. Foi então que os discípulos nasceram de novo, mas 50 dias mais tarde, reuniram-se no cenáculo com outros crentes para serem revestidos do poder do alto pelo mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito no novo nascimento e no batismo no Espírito Santo. Eu sabia, como jovem pregador batista, que eu nascera do Espírito quando nasci de novo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Mas naqueles tempos eu não conhecia a Bíblia tão bem assim e não compreendia que havia também a promessa de uma dupla operação do Espírito Santo na vida do crente. Lucas capítulo 24, versículo 49. Alguns pentecostais que conheciam davam a impressão de que as pessoas não tinham nada do Espírito Santo até falar em línguas. Fiquei pensando, portanto, baseado nas palavras deles, que eu receberia outro Espírito ao ser batizado no Espírito Santo. Quando fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas, exclamei: ora, esse é o meu Espírito que já tive o tempo todo. É o mesmo Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos, há somente um. Não se trata de gêmeos. Antes de eu ser batizado no Espírito Santo, alguns dos meus colegas batistas me advertiam a respeito de eu me associar com os pentecostais. Diziam: são gente boa, sem dúvida, vivem de modo mais cristão do que os membros da nossa igreja. Mas aquele falar em outras línguas é do diabo. E pouco comentava quando falavam assim, mas conversava. Eu pensava:
Não é estranho que as pessoas possam receber do diabo algo que lhes ajude a viver uma vida cristã melhor? Certo homem, em especial, formado num seminário batista, tinha me advertido repetidas vezes a respeito dos pentecostais e do falar em outras línguas. Depois de eu receber o batismo no Espírito Santo, fui sem demora visitá-lo. Ele me deu a mesma advertência que me dera muitas vezes antes. Quero preveni-lo, Kenneth, a respeito de você andar com aquele povo do Evangelho pleno. Aquele falar em línguas é do diabo. Respondi-lhe: ora, nesse caso, a totalidade do movimento dos batistas do Sul é do diabo. Do que você está falando? Perguntou surpreso. Respondi: fui batizado no Espírito Santo lá na casa do pastor do Evangelho pleno. O mesmo Espírito Santo que recebi no novo nascimento, na Igreja Batista, é o mesmo Espírito Santo que me concedeu que falasse em outras línguas. Acabara de descobrir aquilo que a Bíblia sempre ensinara, da mesma forma que os discípulos em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Eu recebera o revestimento do poder do alto, da parte do mesmo Espírito Santo que criara de novo o meu espírito quando nasci de novo. O Espírito Santo sobre nós, a porta de entrada à dimensão sobrenatural, conforme estudamos no capítulo 4, a Bíblia ensina que há 2 grupos de 9 em conexão com o Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, a nonupla manifestação do fruto do Espírito humano, nascido de novo, que Paulo lista em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. O fruto do Espírito Santo é o resultado da presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. Achamos um segundo grupo de 9 em conexão com o Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. São as 9 manifestações do Espírito Santo, chamadas de os dons do Espírito. A porta de entrada, as 9 manifestações sobrenatural do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11, está escrito: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro do mesmo Espírito, fé, e ao outro do mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a uma variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-los. Mas um só é o Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esses 9 dons do Espírito são dados visando um fim proveitoso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, em outras palavras, os dons do Espírito são dados a fim de que os crentes sejam uma bênção para o próximo. Podemos tirar uma conclusão ao estudarmos esses 2 grupos nonuplos da operação do Espírito Santo na vida do crente. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. A plenitude do Espírito Santo é para o serviço. O Espírito Santo sobre nós, ficamos cheios da plenitude de Deus. Conforme já vimos, quando a pessoa nasce de novo, recebe algo do Espírito Santo, quando este vem habitar dentro dele. O Espírito Santo habita dentro do crente, a fim de ajudá-lo, a consolá-lo, guiá-lo, levá-lo a ser frutificado na sua vida, frutífico na sua vida. Mas o crente pode experimentar mais de Deus, há mais do Espírito Santo a ser recebido, há uma profunda experiência pentecostal que não deve ser desprezada, mas sim desejada. Deus nos tem dado o dom do Espírito Santo sobre nós, através do batismo do Espírito Santo, a fim de que os crentes possam entrar em toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 19 ao 20 está escrito:
conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando Paulo disse para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, estava falando com um crente cheio do Espírito, era com eles. À medida que estudamos as epístolas de Paulo, devemos sempre ter em mente que foram escritas às igrejas. Em outras palavras, Paulo escrevia a pessoas que não somente tinham recebido a vida eterna na experiência do novo nascimento, como também tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Na igreja do Novo Testamento, o padrão normal era que todos não somente nascessem de novo, como também tivessem a plenitude do Espírito Santo e falassem outras línguas. O que não tinham a plenitude do Espírito Santo era a exceção e não a regra. Temos uma situação diferente na igreja nesses tempos modernos. Hoje, no mundo eclesiástico, não estou falando a respeito das igrejas do Evangelho Pleno apenas, mas do mundo eclesiástico de modo total. Existem muitos que nasceram de novo. Mesmo assim, por causa de uma falta de conhecimento, muitos crentes deixaram de entrar na plenitude da sua herança e que é de receber a plenitude do Espírito Santo. No batismo do Espírito Santo, há uma medida maior do Espírito Santo para os crentes receberem. Assim como nascer de novo e ter o Espírito Santo habitando dentro, é a porta de entrada ao nono fruto do Espírito. Assim também receber a plenitude do Espírito é a porta de entrada às nônuplas manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito. Não há outra maneira de alcançar as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, a não ser mediante o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo sobre nós, poder para nos dar a vitória na vida. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 20, que receberíamos a plenitude de Deus conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Jesus disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Sustento que todo crente cheio do Espírito Santo possui dentro dele o seu crédito para pronto uso, todo o poder que necessitará para vencer nessa vida. Por quê? Por causa da presença dele em toda a plenitude, daquele que é maior, do Espírito Santo. Para ilustrar esse argumento, posso relatar uma experiência que o Wingfield, que era um poderoso homem de fé, cheio do Espírito Santo, teve certa vez na Inglaterra, quando um casal idoso pediu que orasse pela filha deles, os quais os pais da moça levaram Wingfield a um quarto no andar superior, abriram a porta com um empurrão e deram um passo para trás, dando um sinal para ele entrar. Ali dentro havia uma mulher deitada no chão. Era tão violentamente louca que era necessário 5 homens fortes para segurá-la ali. Quando a porta foi aberta, a louca olhou para Wingfield com os olhos incandescentes, levantou-se do chão, desprendendo-se dos homens com um grande esforço. Eles não conseguiram segurá-la. O espírito maligno naquela mulher gritou contra Wingfield: nós somos muitos. Você não poderá nos expulsar. Com toda a calma, Wingfield disse: Jesus pode. Ele se lembrava do que a Bíblia diz: maior é aquele que está em vós. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, o que ele era 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Ouso crer que Deus falava dentro dele. Falou a mulher: Jesus pode, e vocês vão saindo em nome do Senhor Jesus Cristo.
37 demônios saíram, e cada um deles deu o seu nome. A mente daquela mulher jovem foi totalmente restaurada. Vestiu-se e deu-se para a sala de casa do jantar para tomar refeição com eles naquele mesmo dia. O mesmo poder de Deus com que o Englewood atuou a fim de expulsar aqueles demônios, em nome de Jesus, é colocado à disposição de todo crente mediante o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo sobre nós, a oração sobrenatural. Estudamos no capítulo 4 o papel do Espírito Santo como nosso guia na vida. Lembre-se de que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13, Ele, o Espírito Santo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O que ele dirá? Aquilo que ele ouvir Deus dizer. E não somente ele falará tudo quanto ele ouvir, mas também vos anunciará as coisas que hão de vir. Em João capítulo 16, versículo 13. Vimos também na Bíblia Amplificada que o Espírito Santo é o nosso intercessor. João capítulo 14, versículo 16, na Bíblia Amplificada, diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e Amigo fiel, a fim de que seja para sempre convosco. Minha experiência na oração. Já tive muitas experiências na oração em que o Espírito Santo me tem guiado e me mostrado as coisas que hão de vir. Por exemplo, certa noite, enquanto estava dirigindo avivamentos no estado de Oregon, senti muito impulso para orar. O Espírito Santo mostrou-me que meu irmão mais velho estava passando por alguma dificuldade física, mas que acabaria passando bem. Contei à minha esposa, os médicos vão pensar que a condição dele é muito grave. E do ponto de vista natural, é grave mesmo. Mas ele vai se sair bem em tudo isso. Assim o Senhor me contou. Poucas horas mais tarde, recebemos um telefonema interurbano da minha irmã. Ela estava numa crise de nervos e falou: Nosso irmão sofreu um acidente e quebrou sua espinha dorsal. Seu estado é muito grave. O que vamos fazer? Graças a Deus, porque me foi possível, diz ele. Já recebi informações de dentro quanto a esse caso. Ele não está numa situação tão grave como pensa. Ele vai sarar. Não se aflinja a respeito. Posteriormente, os médicos disseram a meu irmão: Não estamos compreendendo os raios-x. Demonstram que sua espinha dorsal está totalmente quebrada. O osso está separado em duas partes. Não entendemos porque você não está paralisado. Eu, porém, sabia o porquê. Meu irmão estava em Louisville, mas lá dentro de mim, em Oregon, havia um intercessor, o Espírito Santo, que já assumira o controle da situação. Em outra ocasião, estava viajando sozinho a fim de ministrar em St. Louis, e minha esposa tinha ficado em casa a fim de cuidar dos nossos filhos. Certa noite, bem tarde, senti repentinamente a necessidade de orar. Comecei a orar em línguas e continuei orando, sabendo que algo estava errado em casa. Sentia que a vida física de alguém corria perigo. O Espírito Santo me mostrou que se tratava da minha mãe. Continuei orando, dizendo: Tu és meu ajudador, Tu és meu intercessor, ajuda-me a orar por ela. Enquanto eu orava, tocou o telefone. Minha esposa estava ligando para me contar que acabaram de levar minha mãe ao hospital. Ela teve uma crise de coração muito grave, disse minha esposa. Não sabe se ela viverá ou não. Falei: sei disso, já fiquei orando. O Espírito Santo me revelou que ela vai sarar, e ela sarou. Louvado seja Deus. Se houvesse espaço suficiente, eu poderia contar de uma experiência após outra nesse sentido.
em 1959, minha esposa e eu estávamos na Califórnia pregando. Naquela ocasião, nossa filha estava para ter o seu primeiro filho. Certa vez, na sexta-feira à noite, fui acordado de madrugada muitas vezes. Acordava e orava. Ficava simplesmente deitado ali, quieto, preferindo a maior parte das minhas orações em línguas, conforme o Espírito Santo me concedia que falasse. Naquela noite fiquei deitado ali, orando durante 1 hora ou mais em línguas, sem perturbar minha esposa, que dormia ao meu lado. Depois de orar em línguas, comecei a profetizar. Às vezes profetizo para mim mesmo e não somente para os outros, conforme o Espírito me orienta. Continuei profetizando e o Senhor disse: eu estarei com Pante e ela passará por tudo em segurança. O neném nascerá. Você não precisa ter preocupação nem medo. Fiquei sem saber porque ele me disse isso, pois eu sabia que Pante estava passando bem. Tínhamos planejado nossa volta para aquela casa que estamos ali quando o neném nascesse. Eu não sabia que Pante estava passando grande dificuldade naquele próprio momento. Pensava que o Senhor estava simplesmente me dando a certeza de que tudo ficaria bem e que o neném nasceria no período previsto. O Senhor me disse: você me tem obedecido, você fez aquilo que eu lhe pedi. Deixou sua família e seus filhos e ficou ausente dele durante 85% do tempo, durante 8 anos, enquanto estavam crescendo, posto que você fez aquilo que pedi que você fizesse. Vou fazer isso por amor a você, porque você me obedeceu. Veja bem, o que fazemos afeta não somente a nossa vida, como também a vida dos outros filhos e dos nossos familiares. Uma semana mais tarde, recebemos um telefonema do nosso pastor da cidade onde morávamos. Ainda estávamos na viagem evangelística. Contou-nos que Pante tinha sido levado às pressas para o hospital de ambulância. Nosso pastor nos contou que o neném nasceria antes do tempo e falou: há sintomas graves. Vou lhe falar com franqueza. Irmão Andy, a condição dela é terrivelmente grave. Parece haver bem pouca esperança para o neném e pouca esperança para ela. Falei imediatamente, todo alegre: ó, irmão, não se preocupe a respeito. Já recebi a resposta. Faz 1 semana que estou com a resposta. Sexta-feira à noite, nesse mesmo horário, o Senhor estava falando comigo. Disse que o neném nasceria. O Senhor disse que ele daria a Pante a vitória. Ela sairá esplendidamente e tudo irá bem. Não vou orar. É só você se regozijar comigo, pois tudo sairá bem. Pouco tempo depois, o Espírito Santo falou-me, dizendo: o neném está nascendo nesse exato minuto. Olhei para o relógio e disse à esposa: o Espírito Santo acaba de me contar que o neném está nascendo e que está passando bem. O neném está nascendo nesse exato minuto e está com vida. Por isso, começamos a louvar ao Senhor. Na manhã seguinte, meu genro telefonou e disse: estou telefonando para lhe dizer que tudo vai muito bem. Pante está passando muito bem. O neném também está tão maravilhoso. Perguntei: quando o neném nasceu? Ele me contou o minuto exato em que o neném nasceu. Foi no minuto exato em que o Espírito Santo me contara que a menininha nasceu. O Espírito Santo é nosso intercessor, é nosso guia. E à medida que nos rendemos a Ele em nossa vida de oração, Ele nos ajudará e às vezes nos mostrará as coisas que hão de vir, segundo a vontade dEle. João capítulo 14, versículo 16. Cooperando com o Espírito Santo, a fonte do poder. Já estudamos como o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e do poder de Deus. O fato é, porém,
que grande número de crentes que receberam a plenitude do Espírito Santo não alcançaram seu potencial total por falta de aprender a cooperar com o Espírito Santo, que é a fonte de todo o poder. Creio que frequentemente temos nos preocupado tanto com o recebimento do Espírito Santo como uma experiência externa, ou com alguma sensação de êxtase do ponto de vista natural, que deixamos de perceber a realidade daquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós e através de nós, continuamente, mediante o batismo no Espírito Santo. Quando o batismo no Espírito Santo é apenas uma experiência entre os crentes, falam a respeito dela, a manifestação exterior, e não percebe a realidade do Espírito Santo bem dentro deles. Devemos ter consciência em todos os momentos da nossa vida da presença do Espírito Santo que em nós habita. Algo mais. Certa vez, no fim de um dos meus cultos, um homem veio falar comigo assim: Irmão Ed, quero que você ore por mim. Preciso de algo, mais do que aquilo que tenho. Falei: primeiro vamos descobrir por que você precisa desse algo mais. Pois bem, respondeu, para eu vencer na vida. Falei: então você quer que eu ore para Deus lhe dar algo mais do que você já tem, para lhe dar a vitória na vida, para fazer de você um crente bem-sucedido, para lhe dar poder e para ajudá-lo quando você enfrentar os testes e as provações da vida? Sim, é isso, exclamou. Descubramos então o que você já tem, para então sabermos pedir em oração aquilo que você ainda não tem. Você está salvo? Sim, irmão Ângelo. Nasci de novo há 8 anos. Está bem, falei. Você aceita seu testemunho? Não deixei o diabo persuadi-lo a crer o contrário. Continuei. Você já leu onde Jesus disse: veremos meu Pai e eu para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Sim, já li, respondeu. E você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Você tem a plenitude do Espírito Santo? Perguntei. Sim, recebi a plenitude do Espírito Santo exatamente há 1 ano depois de ser salvo. Citei para ele, pois, esses textos bíblicos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, no qual tendes da parte de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então lhe perguntei se ele já tinha lido esses textos bíblicos. Sim, respondeu, já os li. Pois bem, se você nasceu de novo e tem a plenitude do Espírito, você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo morando e habitando em você. Colossenses capítulo 2, versículo 9 ao 10, está escrito: E meu irmão, não existe mais nada que isso para lhe dar a vitória na vida. Se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não puderem lhe dar a vitória, você nunca vencerá. Ora, sei disso, mas preciso de poder. Pensei que você havia declarado ter o Espírito Santo. Falei: Jesus disse, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Na realidade, o Espírito Santo é a fonte de todo o poder. Continuei. Se você tem a plenitude do Espírito Santo, você tem dentro de você o potencial para todo o poder que existe. O que você precisa aprender é cooperar com ele, a fonte do poder. Você precisa aprender a andar na luz daquilo que você não possui. Você precisa aprender a deixar aquele que está em você operar a seu favor. Ele disse: mas não sinto que tenho poder. Citei de novo Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus não falou nada a respeito de você sentir isso. Falei em seguida:
Atos capítulo 2, versículo 4 diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não está escrito que sentiam que seria bom falar em outras línguas. Está escrito que falaram mesmo. Contei a ele, ilustrando: eu preferiria ter $1 milhão do que simplesmente sentir a impressão de tê-los, pois não posso gastar aquilo que apenas sinto. Podemos, no entanto, gastar aquilo que realmente possuímos. O mesmo princípio opera na dimensão espiritual. Já me aconteceram algumas coisas das mais poderosamente sobrenaturais, sem eu estar sentindo a mínima unção. E já aconteceram os maiores milagres de cura no meu ministério, sem eu nada sentir. Por que acontece assim? Porque sei deixar aquele que é maior operar em meu favor e afirmar-me na palavra de Deus, independentemente dos sentidos, baseando nossa fé na palavra e não em nossos sentimentos. Todo crente tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e se recebeu a plenitude do Espírito Santo, também recebeu o revestimento do poder do alto. Essas verdades são uma realidade, que assim sintamos que não. A Bíblia diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Devemos crer naquilo que a palavra de Deus diz, independentemente daquilo que nossos sentimentos nos dizem. Aprendi a lição da fé quando estava no meu leito de enfermidade, há mais de 55 anos. Agi à altura da palavra de Deus, mesmo sem ter nenhum sentimento naquele momento. Minha paralisia desapareceu dentro de 10 minutos, quando me apoiei naquele que é maior, que está dentro de mim, e com uma fé singela, agi à altura da palavra de Deus. Os sintomas cardiológicos desapareceram e fui perfeitamente curado de uma doença incurável, terminal do coração. A partir de então, nunca prestei a mínima atenção aos meus sentidos físicos, porque não tem nada mesmo a ver com o viver cristão. Andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Os sentidos são a voz da carne. Se você estiver andando segundo os sentidos, está sendo dominado pela carne. Mas a Bíblia nos manda crucificar a carne. Já que a carne deve ser crucificada, a voz da carne também deve ser crucificada. Você não pode andar segundo os sentimentos e ser um cristão bem-sucedido, porque se você está andando segundo os sentimentos, você está sendo dominado pela sua carne e não pelo seu espírito. E você não pode tampouco andar segundo a razão e ser um cristão bem-sucedido, porque a razão é a voz da sua mente. Mas você pode andar pela fé e ser um cristão bem-sucedido, porque a fé é do Espírito. Andar pela fé é deixar seu homem espiritual dominá-lo. Andar pela fé é escutar a voz daquele que é maior, que está dentro de você. É andar de conformidade com a palavra de Deus. Como andamos por fé e não pelo que vemos? Andamos por fé ao confiar naquilo que Deus tem dito na sua palavra. Nunca vale a pena andar pelo que vemos. Nunca dá certo andar pelos nossos sentimentos, quando Deus já nos falou pela sua palavra. Devemos escutar o que Deus tem a dizer na sua palavra e agir à altura. Sempre vale a pena andar por fé, simplesmente aceitar o que Deus disse na sua palavra, porque fiel é aquele que tem prometido. Hebreus capítulo 10, versículo 23. À medida que aprendemos a depender daquele que é maior, que habita dentro de nós, é à medida que recebemos a plenitude do Espírito Santo. O poder de Deus é colocado à nossa disposição e as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo podem operar através de nós, segundo a vontade do próprio Espírito. Precisamos aprender como deixar operar em nosso favor aquele que é maior, que habita em nós e que nos deu a sua plenitude. Ao fazermos assim, não teremos necessidade de andar pelo que vemos,
de olhar para a circunstância ou de ser dominados pelos nossos sentimentos. Podemos colocar-nos acima das nossas limitações físicas e das nossas circunstâncias naturais e entrarmos na dimensão sobrenatural mediante o poder do Espírito Santo.